Quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Estamos prestes a começar mais um culto daqui a pouquinho. E aí eu já vou ver quem está entrando aqui para a gente poder ir cumprimentando nominalmente, tá bom? Deus que tomou meu lugar, poder entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, morto pra nos salvar, Consolador, Conselheiro, Deus que me veio abraçar. Escura da alma, tu vens comigo andar. Boa noite, Fabiola. Deus abençoe, Joaninha. Boa noite, minha querida. Seja muito bem-vinda. Noel. Boa noite, meu querido. Elaine, Deus abençoe. Pois dessa graça que Oi, Richard. Boa noite, seja bem-vindo, meu irmão. Beth também. Sueli, boa noite. Carlos, Mateus, boa noite. Maravilhoso e infinito, Deus que compensa de amar. Em meio às nossas fraquezas. Boa noite, Odair, Salete. Deus abençoe vocês. Gabriel, sejam bem-vindos, todos vocês. Lisbeth, boa noite, minha irmã. Bem-vinda. Boa noite, Sandra. Deus abençoe, seja bem-vinda, minha irmã. Osmar, boa noite. Deus te abençoe, meu irmão. Ângela, seja bem-vinda. Só tu nos podes dar. Nilson, boa noite. Bem-vindo, meu irmão. Seu Oscar, Piratininga, boa noite. Bem-vindo, Dona Dulce. Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Só tu nos podes dar. Só tu nos podes dar. Edna, Vânia, boa noite, minhas irmãs. Isa, Júlia, espero que estejam aí também. Boa noite para vocês, viu? Dona Dulce e seu Nilson, Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Vamos cantar outro cântico. Bendize a minha alma ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga. Oi, Lídia, boa noite. Arnes, boa noite, meus irmãos. bendize, ó minha Alma ao Senhor. Silvana, filha da Edna, boa noite, Silvana. Deus te abençoe, viu? De seus benefícios, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara as tuas enfermidades. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades. Ele é quem sara as tuas enfermidades. Ele é quem te salva da morte e te coroa de graça e misericórdia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendizei ao Senhor todo
Vós, ministros seus, que fazeis sua vontade. Boa noite, Vanessa. Bendizei Ao Senhor, todos os seus anjos, vós, ministros seus, que fazeis sua vontade. Bendizei ao Senhor. Boa noite, Laís. Todas as nações, em todos os lugares, e em seu domínio, bendize, ó minha alma, Senhor. Bendize, ó minha alma ao Senhor. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Muito bem. Gente, olha, sejam todos muito bem-vindos. No meu relógio são 7 horas e 6 minutos. Júnior, boa noite. Ângela, sejam muito bem-vindos também. Se vocês quiserem compartilhar o nosso vídeo, nossa transmissão, quiserem criar salas de vídeo, vamos multiplicar esta transmissão, irmãos. E assim nós vamos multiplicar a semeadura da palavra de Deus, ok? E hoje, como sempre, todos os irmãos estão convidados a participar. Se há algum motivo de oração, algum pedido, coloque aí, que nós oraremos no momento oportuno, tá bom? Nós temos um momento de oração intercessória e nós faremos, então, havendo algum motivo específico, algum pedido, nós faremos no momento adequado, tá bom? Nesse momento nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre o culto desta noite. Convido a vocês que, por gentileza, inclinem as suas frontes para nós podermos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, amado Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor das nossas vidas, digno de toda honra e de toda glória, a quem nós, prostrados de alma e de coração, buscamos humildemente nesta noite. Rogamos a Tua bênção para o culto, ó Deus, rogamos a Tua bênção sobre cada ato deste culto, cada oração feita, cada cântico entoado, a leitura da Tua palavra sobretudo e a sua exposição. Que o Senhor seja elevado, ó Deus, em glória e em honra, em majestade, através da Tua igreja, que é uma comunidade adoradora. Que nós sejamos alvos da Tua graça, sendo edificados pela Tua palavra, melhorados e aperfeiçoados pelo poder do Teu Espírito. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Foi um dia de muitas coisas, muitas delas alegram o Teu coração, outras não, e nós podemos identificar, ó Deus, aquilo que é pecado, mas muitas vezes não. Por isso nós pedimos o Teu perdão, pedimos a Tua misericórdia, para que o Senhor nos torne dignos, ó Deus, de estar reunidos neste momento para prestar-te culto. Nós imploramos e damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar. Elaine, boa noite. Elaine Bubac, Diego e Kátia, Paulinho, boa noite também para vocês. Sejam muito bem-vindos, viu? Pessoal, nós vamos, se Deus quiser, até as 20h30, 20h40. Fiquem conosco aí e vamos ser todos edificados e alcançados pela graça de Deus no culto de hoje, ok? Ao nosso Deus que assenta no trono, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro
se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação e o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação e o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Boa noite ao Silas, boa noite a Zilda, ao Valdir, a Roseli, boa noite a Elaine, que deve sair do ladinho do Noel, boa noite a Marta de Itanhaém, boa noite a Odaí, já falei boa noite a Odaí, não é? Odaí pede oração para o seu filho Guilherme, que ontem teve um acidente de carro. Opa! Vamos orar por ele, tá bom, meu irmão? Vamos orar. Ele não sofreu nada, graças a Deus. Vamos orar por ele, tá? Vamos descer. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, Diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. mas O agora é diferente, isso falo a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim,
Jesus Cristo mudou meu viver, meu viver. Muito bem. Os últimos boa noites que eu vou dar agora para a gente dar sequência vão para a Lisbeth. Para a Lisbeth eu já cumprimentei. A Hilda, a Persília, sejam muito bem-vindas. Deus abençoe muito a vida de todos vocês e de quem mais estiver com vocês participando desse momento. O Egídio, normalmente está do ladinho da Hilda e eu normalmente esqueço de falar o nome dele. Já cumprimentei o Valdir e a Rose, não é? Bom, meus irmãos, nós vamos, já oramos, agora nós vamos cantar um hino, viu? Um hino. O hino está no Novo Cântico, é o hino de número 13, Contemplação, hino muito conhecido. Se você não sabe, então vá aí ao Novo Cântico no número 13, tá bom? Muito bem, vamos lá. Ok, vamos lá? Se no céu o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar, nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo aos céus. Meus irmãos, eu disse que não ia cumprimentar, mas esse cumprimento é especial, viu? Eu vou explicar por quê. Porque todas as vezes, depois do culto, na segunda-feira, depois do estudo bíblico, o presbítero Bonora, decano da nossa igreja, me liga, fala assim: pastor, eu participei do culto. É que ele não aparece aqui, porque ele deve estar usando lá o Facebook do seu filho Carlos, mas provavelmente seu Bonora e a sua esposa Elô estão aí do outro lado, e eu mando um beijo muito carinhoso para esse casal precioso que nós amamos tanto, viu? Deus abençoe muito vocês. Agora, Cida, boa noite, Cida Caroba, lá de Minas, norte de Minas. Vamos abrir a Bíblia, e a minha está ali, eu peço licença para levantar aqui e pegar, para nós lermos, vão abrindo aí, no Salmo 71, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Com licença. Salmo 71, versículos 1 a 9. Vamos fazer esta leitura de modo responsivo, irmãos?
Aí eu leio um versículo ímpar, vocês leem os versículos pares, tá bom? Sendo que o 9 nós vamos ler todos juntos no final, tá bem? Ok? Todo mundo achou aqui? Fácil de achar? Vamos ler então. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Juntos, o 9. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Eu creio que este último versículo, para a época que nós estamos vivendo, adquiriu uma força muito grande, não é? Para aqueles que estão aí num grupo de risco, que a maioria das vidas que são levadas por este vírus, esse coronavírus ou Covid-19, está na faixa das pessoas que já passaram da terceira idade ou estão dentro da terceira idade. Então, meus irmãos, observem o pedido, a oração que o salmista faz aqui, no versículo 9. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. É muito difícil, não é, passar a velhice sem amparo, sem apoio, sem companhia, sem a presença de alguém que a torne um momento bonito e feliz da vida de alguém, não é? Imagino eu, é claro, que um dia eu vou chegar lá, todos nós devemos chegar lá com a graça de Deus, mas imagino que não deve ser nada fácil enfrentar as dificuldades típicas da velhice associadas à solidão, à falta de ajuda, de compreensão, além das ameaças que existem aí fora. Que Deus tenha misericórdia de um modo muito particular dos idosos, dos velhinhos tão queridos da nossa igreja. Amém. Amor, vamos ao versículo da semana? Pois é, essa semana nós memorizamos Filipenses 4:7. 4:7, né? Um texto que fala sobre a paz do nosso Deus, essa paz que excede as razões humanas, que excede todo o entendimento, e o autor de Filipenses, Paulo, ele destaca, né? Excede todo o entendimento, não é qualquer entendimento, só alguns, não, todo o entendimento. Essa paz do Senhor guardará o nosso coração e a nossa mente. E hoje, pela manhã, nós falamos que somos bem-aventurados, somos muito felizes. Vivemos uma vida muito melhor quando nós buscamos essa paz e quando buscamos a presença de Deus e a sua vontade. Vamos falar juntos então, Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. E para essa semana, então aí vocês escrevam, vou pedir para... Espere no celular lá, escreve. O versículo para nós memorizarmos essa semana está lá em Salmo 27, versículo 14. Então eu convido, como eu ainda não memorizei, eu preciso dos óculos para poder ler, né? Salmo 27, versículo 14. Mais um texto aí de esperança para nós, na certeza de que o Senhor não nos abandona jamais. Salmo 27, 14 diz assim, ó: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Que saibamos esperar pelo Senhor da melhor maneira, que é fortificando o nosso coração através da sua palavra, através de orações,
através de cânticos, enfim, e que Deus nos ajude a esperar todos os dias por Ele, aguardando a sua vinda. Então, Salmo 27, 14, tá no comentário, e peço aos irmãos que estejam memorizando, né, esse desafio aí semanal. E aí na terça-feira nós vamos relembrá-lo, para ver se estamos craques aí. Salmo 27, 14. Muito bem. Eu quero aproveitar aqui e cumprimentar alguns que chegaram depois. A nossa irmã Selma, de Pederneiras, Tiago, Patrícia também, lá de Registro. Sejam todos muito bem-vindos, viu, meus irmãos? Deus abençoe muito a vida de vocês, tá? Agora nós vamos cantar, é isso? Vamos cantar. Desde os confins da terra, tu serás adorado, grande Deus. Preciso da sua ajuda. Tentar. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos
digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Vamos fazer mais uma oração, meus irmãos. Uma oração de adoração e louvor. Eu convido a Márcia, minha esposa, que faça, por gentileza. Vamos orar neste momento. Incline sua cabeça para nós falarmos com Deus. Senhor nosso Deus, glorificado seja o teu nome, ó Pai, exaltado o Senhor é entre as nações, entre tudo, ó Deus, o que existe, o Senhor é Deus, grande, muito digno de ser louvado. Obrigada porque, como somos teus filhos, é um privilégio poder louvar ao Senhor, poder cantar louvores ao teu nome. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor permite isso. Obrigada porque nós temos essa liberdade de te louvar e bendizer o Senhor em todos os lugares. Glorificado seja o Senhor pela tua grandeza. Glorificado seja o Senhor pela tua vontade, que é boa, agradável, é perfeita. Obrigada porque o Senhor rege este universo, não da nossa maneira, mas da tua maneira. E muito obrigada porque o Senhor é bom em todo o tempo. Permita, Senhor, que a nossa vida seja sempre uma eterna gratidão ao Senhor, que seja uma vida que te louve, que te glorifique, não da boca para fora, mas com os nossos corações, ó Deus, sempre contritos, ó Deus, diante da tua presença. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, nós vamos cantar mais um hino. Este é aquele momento na igreja em que os irmãos têm a oportunidade de entregar os seus dízimos e ofertas, tá bom? E aí, como nós temos orientado, esta semana nós tivemos inclusive um vídeo que veio lá da Tesouraria do Supremo Conselho, orientando as igrejas em geral, os membros em geral, a observarem aquilo que os irmãos já têm feito, obviamente, né? Mas nesse período atípico e completamente complicado. Então, os tesoureiros do nosso irmão Nilson, da nossa igreja, como os tesoureiros das igrejas e do Supremo Conselho estão preocupados em que a igreja continue tocando as suas atividades, seus trabalhos, mantendo todos os seus compromissos, independente de nós estarmos congregando juntos no mesmo lugar, tá bom? Então nós vamos cantar, o hino é o 137, Abrigo no Temporal, é o hino do Novo Cântico 137, Abrigo no Temporal. Rochedo forte é o Senhor, refúgio na tribulação, constante é firme amparador, refúgio na tribulação. Ó, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. É como sombra no calor, descanso na tribulação, e faz as forças abrigo, descanso na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, firmeza na tribulação, ancoradouro singular, firmeza na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação,
bem, meus irmãos. Nós vamos orar agora. Vamos agradecer a Deus que tem cuidado de nós nessas circunstâncias adversas, atípicas. Nós nunca vivemos, mas não nos tem faltado alimentos sobre a mesa. Nós percebemos o cuidado de Deus em cada momento e em todas as coisas. Então vamos agradecer por isso, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, graças te damos porque o Senhor é Deus providente. O Senhor cuida dos seus filhos. O Senhor não os desampara nunca. O Senhor nos trata, ó Deus, muito além daquilo que nós precisamos e podemos imaginar. O Senhor está sempre ocupado em cuidar de toda a criação e de um modo muito especial do homem, do ser humano feito à tua imagem, à tua semelhança. Obrigado porque o Senhor tem sustentado as famílias da igreja. Alguns lutam mais, outros lutam menos, mas fato é que todos lutam em algum grau. E agora, Senhor, nesta época de pandemia, neste período conturbado lá fora, Deus, nós não temos respostas, nós temos dúvidas, temos muitas perguntas, há muitas incertezas e inseguranças no que diz respeito à situação de trabalho, situação, ó Deus, daqueles que são empresários. O Senhor sabe, ó Deus, a situação econômica está em risco, mas isto tudo não foge jamais ao teu controle. Por isso, Senhor, nós damos-te graças, porque sabemos que o Senhor tem cuidado da nossa igreja, assim como tem cuidado do teu povo espalhado por toda a terra. Muito obrigado. Aproveito, Senhor Deus, para rogar a tua bênção sobre os dízimos e as ofertas que os irmãos têm encaminhado diretamente para a tesouraria da igreja. Obrigado e abençoa, Senhor, para que o conselho da igreja continue, apesar de estar distante, separado, continue governando com muita sabedoria o teu povo nestes dias de labuta, de muitas batalhas. Aproveitamos para agradecer-te, ó Deus, o livramento que o Senhor deu ao filho do Odair, da Salete, o Guilherme, este acidente que ele sofreu. Também aproveitamos para rogar, ó Deus, pela vida da Rosângela, parente da Zilda. Rogamos também, Senhor nosso Deus, agradecemos, na verdade, porque a Lisbeth voltou ao seu trabalho e agora tem tido, Senhor, os recursos que ela gostaria de ter para suprir as suas necessidades. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, também, porque o Senhor tem cuidado de cada família que nos assiste agora. O Senhor tem dirigido os passos, seja com aqueles que vivem sozinhos, alguns de idade, alguns mais jovens, e que vivem, Senhor Deus, mais carentes do que o normal. Que o Senhor tenha misericórdia e os assista. Os enfermos da nossa igreja, tenha misericórdia de cada um. Aproveitamos também, Senhor, para rogar pela esposa daquele irmão lá, o Paulo César, do Grupo Logos, que já vem de algum tempo enferma, se não me engano o nome dela é Nilma, e está internada, Senhor, e sem perspectivas de melhoras. O Senhor sabe quanto este grupo influenciou gerações, e o quanto ele ainda canta, quantas músicas dele nós conhecemos na nossa igreja, embora muitos irmãos não saibam. Obrigado pela vida do Paulo César, dá estrutura para ele agora, Senhor, que ele saiba permanecer firme e colocar em prática tudo aquilo que veio ensinando ao longo da sua vida e ministério musical, Senhor. Tem misericórdia da sua esposa, amenizando a sua dor ou as suas dores e dando-lhe paz ao coração. Rogamos estas bênçãos, Senhor nosso Deus, rogando também pela Dona Ruth. Dona Ruth fará aniversário segundo a tua vontade, Senhor. Dona Ruth White, que será amanhã. Que o Senhor, por graça e misericórdia, abençoe a vida da tua serva. Ao lado do seu esposo, seu Ronald, estão observando criteriosamente a recomendação de permanecer em casa. Que seja um dia feliz em detrimento desta anomalia. Que o Senhor abençoe o casal, seja com ela dando vigor, dando alegria e paz ao seu coração. Nós oramos, suplicando e agradecendo por todas estas coisas, em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, meus irmãos, agora, enquanto eu estarei me encaminhando para a mesa, para poder dirigir-me a vocês diretamente na mensagem. Vou aproveitar e cumprimentar aqui a Vita, lá de Volta Redonda, o Guilherme, que entrou também depois aí, tá bom? E a Alice e a Lulu, eu pedi que cantassem um cântico, então a mamãe, a Márcia, vai ajudá-las nesse momento, enquanto eu me mobilizo aqui, tá? Com a licença de vocês, meus irmãos. Vamos lá? Nós separamos um cântico, a história é muito conhecida, e o cântico também. Fala da mulher de Ló. Acho que eu nem vou tocar. Não, vou tocar, mas vocês vão cantar, eu vou tocar baixinho para aparecer a voz de vocês, tá? Bem bonita. A mulher de Ló que olhou para trás. E o que aconteceu com ela? Porque ela olhou para trás? Virou sal. Virou o quê? Estátua de sal. Virou uma estátua de sal. Aí quem quisesse bater dinamita com sal, era só pegar lá com ela. Mais ou menos. Imaginação infantil, é assim mesmo. Ouça agora Essa história de uma mulher que se deu mal, só porque olhou para trás, virou uma estátua de sal. Olhou Mais para alto. trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim, Pode fazer você gesto. vai ver. Ela ficou assim, para trás. assim. Joga fora a tristeza, diga adeus para nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou pra trás, se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim, você vai ver. Ela ficou assim, assim. Joga fora a tristeza, diga adeus para nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Só não pode olhar para trás. Só não pode olhar para trás. Mais um? Vamos lá? Mais um? Mais um? É? Era um só, que estava no script. Mas Eu a gente tinha falado cantou. um só? Vamos cantar mais um. As meninas quase não participam. Vamos lá? Mais um? Qual? É hora de estudar, né? Não é o que a gente vai ouvir? Olha que cidade É hora do reloginho. Ah, Não é a música que a gente sempre canta antes da história? Então vamos lá, só que eu vou ajudar vocês com o gesto. Vocês estão muito tímidos. Vamos lá? Todo mundo com o relógio? 1, 2, 3. É hora de estudar mais uma linda história. A Bíblia vou abrir e nela aprender lições tão importantes que me ajudam a crescer. Crescer como Jesus, a todos sempre amando e de Deus sempre falando. De novo? É hora de estudar mais uma linda história. A Bíblia vou abrir e nela aprender lições tão importantes que me ajudam a crescer. Crescer como Jesus, a todos sempre amando e de Deus sempre falando. Muito bem. Muito bem, minhas É hora de queridas. estudar. Agora, meu povo, com a licença de vocês, eu vou virar esta câmera. Só um minutinho. E vocês vão enxergar esse rosto lindo e maravilhoso aqui do lado de cá, tá bom? Bora. Nós vamos continuar com o culto, passando para a nossa reflexão desta noite. Mas eu vou fazer um pedido especial para as minhas meninas, porque aqui em casa tem uma sexta menina. Tem uma sexta menina, que é uma cachorrinha, e aí se não cuidar dela, ela de manhã latiu na hora da escola dominical.
Então agora, vamos cuidar dela lá, por favor, para que ela não interfira no culto, tá bom, filhas? Muito bem. Jó, capítulo 1 é o texto que eu os convido a abrir para nós lermos na noite de hoje. Jó, capítulo 1, versículos 13 a 22, é o texto que eu lerei. Jó capítulo 1, do 13 ao 22. Todos já encontraram? Fácil de achar porque está aí perto do livro dos Salmos, não é mesmo? Então tá fácil, vamos lá. Jó 1, 13 a 22 diz assim: Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus saiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, por misericórdia eu rogo que o Senhor fale ao nosso coração a partir deste texto tão rico. Tenha misericórdia da nossa vida. E, ó Deus, edifica-nos pela Tua palavra, transformando o nosso ser, tornando-nos cada vez melhores para a honra e glória do Teu nome. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal, na minha introdução, eu quero dizer o seguinte: nós estamos aqui diante de mais uma história bastante conhecida das Escrituras. Mesmo que as pessoas não tenham muita familiaridade com a Bíblia, elas sabem alguma coisa sobre Jó, não é? Não é só crente que fala sobre a paciência de Jó, não é? Não é só pessoas que frequentam a igreja, não. Muita gente que nunca frequentou uma igreja ou raramente vai e conhece a expressão paciência de Jó. Não sabe o que é Jó. E quem foi Jó, que pena, estão perdendo. Mas, meus irmãos, chavões e adágios à parte, a situação de Jó foi muito mais grave do que se imagina, e a reação que ele teve mais nobre do que a grande maioria da humanidade teria se estivesse no seu lugar. Lembrem-se que nós não estamos falando de Jesus Cristo, mesmo que o fosse, ele abriu mão de muitas coisas ao assumir o corpo, essa estrutura humana, a estrutura de humilhação. Nós não estamos falando de Jesus. Estamos falando de um homem semelhante a nós. Jesus assumiu a forma humana, continuou sendo Deus, é verdade, mas sofreu tudo o que eu e você podemos sofrer no mundo. Jó era como você e eu, e nada diferente. Nesses dias de muitas notícias más, ruins, de nenhuma possibilidade clara de melhoras, é muito oportuno, meus irmãos, pensarmos nas coisas que aconteceram aqui no texto que eu acabei de ler. Vamos
recordar alguns fatos. Quem era Jó? Em primeiro lugar, Jó não aparece como descendente de Abraão. Jó não aparece como membro da tribo, de alguma tribo de Israel, não. Ele era um descendente de um homem chamado Naor. Muitos acham que Naor era irmão de Abraão, viu? Então, descendente, não filho, atenção. Senão alguém diria assim, então Naor era também sobrinho de Abraão. Não. Desculpe. Então, Jó era sobrinho de Abraão. Não é não. Ló era sobrinho de Abraão. Jó era descendente de Naor, um irmão de Abraão, que viveu num lugar chamado Uz. Está aí no início do capítulo 1 do seu livro. Um lugar próximo da cidade de Ur dos Caldeus, que é de onde saiu Abraão, irmão de Naor, seu antepassado. Muito bem. Jó era um homem também, além de ser este aí, descendente de Naor, irmão de Abraão, era um homem íntegro e reto, diz a Bíblia, temente a Deus e que se desviava do mal. Está nos versículos 1, do capítulo 1 e 5. Amor, você pode ler, por favor? Jó do capítulo 1, versículos 1 e 5, dizem sobre Jó a respeito da sua integridade. Vamos ouvir, leia, por favor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. É importante, meus irmãos, destacar esse ponto aqui, porque esta integridade de Jó, esta confiança em Deus, essa comunhão com Deus, são fatores determinantes para Jó enfrentar os males que viria a sofrer posteriormente. Além de ser um homem íntegro, Jó também possuía muitos bens. Está no capítulo 1, nos versículos 3 em diante, não é? Depois nós vamos ler algumas coisas aí, mas, bom, eu acho que já podemos ler agora aqui, não é? Versículo 3 em diante diz assim, olha, vou ler para vocês. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Então Jó era o homem mais poderoso, mais rico daquela parte do Oriente, aquela região próxima a Ur, como eu falei, ali hoje, onde fica aproximadamente ali a Turquia, mais para baixo um pouquinho. Então Jó era daquela região. Jó tinha também 10 filhos, 7 filhos e 3 meninas, não é? Era um homem solidário, ajudava pessoas necessitadas, não é? O que era marca, era resultado dessa sua fidelidade, dessa sua integridade, dessa sua comunhão com Deus. Então este era Jó. Muito pouco eu falei, porque há muito para explorar, muitas coisas técnicas, históricas, que não caberiam nesse esboço do culto de hoje. Segunda coisa, Jó tinha tudo isso, e Jó era tudo isso que nós falamos. A Bíblia diz, ele era íntegro, ele era rico, tinha muitos bens, era o homem mais poderoso da sua região, tinha 10 filhos. Agora, inesperadamente, Jó sofre perdas repentinas. São assim, as ininterruptas perdas que ele sofreu, foram assim, uma após a outra, por isso eu digo ininterrupta, uma após a outra. Vamos ver aqui no próprio capítulo 1, no versículo 14 a 17, o que é que o texto nos diz, meus irmãos? Falando o texto que nós acabamos de ler, mas eu vou repetir, 14 a 17. Veio o mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam, as jumentas passeiam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus, os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro. Imediatamente disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova.
Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Vou ler só até aqui, porque outras perdas piores estão por vir. O que eu quero dizer aqui é que não houve tempo para que Jó calculasse as perdas em algum momento e planejasse o modo de recuperá-las. Isso tem muito a ver com o contexto que nós estamos vivendo, não é? Muitos devem estar pensando como farão para recuperar as perdas que estão sendo sofridas neste período de confinamento. Jó não teve isto. As notícias foram sendo dadas uma após outra. Um mal saía da sua presença, o outro chegava para informar um outro problema. O impacto da primeira notícia teve um efeito avalanche, vamos dizer assim, não é? Mas, como eu disse, o pior ainda estava para ser anunciado. Os filhos se reuniram, ou estavam reunidos um dia, na casa do primogênito. Provavelmente, eles foram descansar depois da festa. À noite, aquela tranquilidade toda se transformou numa tragédia, porque veio um vento muito forte, derrubou a casa em que eles estavam, ela caiu sobre eles, matando os 10 filhos de Jó. E assim como as notícias anteriores, Jó também não havia se recuperado ainda de tudo aquilo que havia dito, e eles vieram e falaram da morte dos seus 10 filhos. De todas, penso eu, esta notícia mais terrível, não é? Como se tudo isso já não bastasse, Jó ainda adquiriu uma doença terrível que a Bíblia chama de chagas, tumores malignos que o acometeram dos pés até a cabeça. Jó perdeu, meus irmãos, literalmente tudo o que ele tinha na sua vida. Quais foram as reações desse homem? Se nós não tivéssemos a Bíblia, nós especularíamos, faríamos N conjecturas aqui. Porque que quadro desolador, que quadro terrível, não é? Mas graças a Deus estão registradas na Escritura as reações que ele teve para nosso ensinamento. Então, a atitude inicial de Jó foi reconhecer que a mão do Senhor estava sobre ele. Isto se percebe, meus irmãos, na atitude que ele tem de rasgar o seu manto, rapar a cabeça e se lançar em terra. Não é uma atitude desesperadora o que nós estamos vendo aqui. Alguém pode ver isso e achar Jó arrancou os cabelos, ficou desesperado. Não, isso era um ritual comum em situações de humilhação, em situações que o povo judeu enfrentava de miséria, de luto, situações assim. Então Jó faz isto, ele cumpre um ritual, não apenas por ser um ritual, mas porque ele era um homem temente a Deus. Não houve, repito, desespero, houve calma e sabedoria. Volto a lembrar, Jó não era em nada diferente de mim e diferente de você. Jó se comportou como alguém que de fato temia a Deus, não de palavra, não de pregar, não de escrever, mas de viver o temor a Deus, de viver em comunhão íntima com Deus. O seu raciocínio, o raciocínio de Jó é muito óbvio, né? No capítulo 1, versículo 21, o que ele diz aqui: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Por que eu digo que é um raciocínio óbvio? Quem é que não sabe que não trouxe nada para o mundo? Quem de nós não sabe disso? Todos nós sabemos, correto? Nós sabemos que muitas coisas são adquiridas ao longo da vida. E aí nós nos comportamos como se nós fôssemos definitivamente donos de tudo que nós usamos. Quando na realidade, Jó mostra que não é assim. São coisas que de algum modo nos estão emprestadas. Porque na realidade, o que na realidade Jó está dizendo aqui é que nada daquelas coisas que ele perdeu, mesmo seus filhos, era seu. Nada, absolutamente. Ele sabia muito bem disso. No versículo 22,
ainda nos é dito que em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Essas são as reações que Jó tem. Preste muita atenção. Repito, Jó, como qualquer um de nós, poderia ter um outro comportamento, mas em decorrência da sua afinidade, do seu temor e da sua comunhão com Deus, os comportamentos de Jó estão à altura de um servo de Deus, apesar das trágicas perdas que ele sofreu. Quando ele é acometido, porque é num segundo momento, quando Jó é acometido por uma enfermidade cruel, dos tumores malignos dos pés à cabeça, já não há, lembrem-se disso, recursos para pagar um médico. Jó se tornou um homem pobre, poderíamos dizer um homem miserável, perdeu até os seus filhos. Não havia servos para cuidar das suas feridas e nem a própria esposa estava disposta a cuidar do marido. Ela desejou que ele tivesse morrido. Ela orientou a fazer isso, amaldiçoou, está lá no versículo 8, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó, meus irmãos, estava humanamente falando sozinho, mas não desamparado por Deus. Ao ser induzido a blasfemar pela esposa, Jó respondeu de acordo com o que está no versículo 10 do capítulo 2. A sua esposa respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, a expressão vem outra vez, em tudo isto Jó não pecou contra Deus. Em tudo isto Jó não pecou contra Deus. Com os seus lábios, né? Estas foram as reações de Jó, meus irmãos, diante destas perdas incalculáveis e trágicas. Um período bem próximo a tudo aquilo que havia ocorrido, foram estas as reações que Jó teve. Alguém poderia dizer assim, passou muito tempo, então Jó já havia se recuperado, por isso ele teve essas... Não teve essas reações muito tempo depois. Isso foi muito próximo, foi exatamente na ocasião em que as coisas ocorreram. Então Jó mostra, evidencia o seu temor a Deus, sua comunhão com Deus, arrependendo-se, sabendo que da mão de Deus estava agindo e que a ele não cabia fazer absolutamente nada. Jó estava totalmente entregue nas mãos do Senhor. O que sucede depois, nos capítulos que sucedem aí o que foi lido, deve ser objeto de uma reflexão que culminará na clássica expressão que está lá no final do livro, no capítulo 42, versículo 5, onde ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, eu encurtei o caminho bastante, não foi? Então Jó aqui teve um comportamento, a história se desenvolveu, ele é visitado por amigos, Jó tem momentos de tristeza muito profunda, não sem razão, mas tudo isso lá no final vai culminar nestas palavras que eu disse e repito, no capítulo 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O último ponto que eu penso ser fundamental aqui, que destaquemos, é o seguinte: Deus estava no controle. Grave isto. Deus estava no controle. Jó não tinha a mínima ideia do que estava se passando nas regiões celestes. Nós sabemos porque está no texto. Nós sabemos que Satanás queria destruir Jó, tirando tudo que ele tinha. E nós sabemos também que Deus estava no controle. O inimigo não tinha poder para fazer com Jó o que ele bem entendesse. Jó não sabia destas coisas. Então vejam, o inimigo intenta destruir e Deus mantém tudo sob o seu controle. Jó jamais seria submetido a algo que fosse além da sua capacidade de suportar. Suporte este que quem dá, em última análise, é sempre Deus. Deus nunca permite que os seus enfrentem situações que estejam além da sua capacidade de enfrentar.
Os propósitos eram totalmente opostos nas regiões celestes. Enquanto o inimigo procurava destruir a fé do servo Jó, sua confiança em Deus, por outro lado, Deus o estava aperfeiçoando numa prova de fogo. Aí eu vou pedir a Márcia que leia Provérbios 17, 13 para nós aqui. Jó não enxergava o que estava se passando, repito, neste diálogo entre Deus e o inimigo, com os anjos que se apresentaram diante de Deus. Jó desconhecia as intenções do inimigo diretamente voltadas para ele, não sabia e nem precisava. Nós sabemos porque lemos. Deus estava no controle, e quando o inimigo pede para tirar de Jó tudo que ele possuía, inclusive a sua saúde, Deus permite, porque sabia que Jó não pecaria contra ele. Vamos ver a intensidade do sofrimento de Jó equiparada a uma prova de fogo. Provérbios 17, 13. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. É esse? Veja lá de novo. Provérbios 17, 13. Deixa eu me dar uma olhadinha aqui, porque eu tenho... Não é Prova. 13, 17. Só um minutinho, meus irmãos, porque esse texto aí não está de acordo com o que eu quero. Não. Provérbios 17, 13, eu vou abrir a minha Bíblia aqui, vou dar uma olhadinha, tá? Me dá um minutinho só. É 17, 13, amor? É aquele que mais os corações prova o Senhor. Veja aí. Veja isso. 17, 3. É 17, 3. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas Isso. aos corações prova o Senhor. O crisol é o 17, fogo, né? Corrijam aí nos comentários. O texto é de Provérbios 17, 3, tá? Então, como o metal é aquilatado no fogo, assim todos os que são provados na Bíblia, e a expressão está intimamente ligada a isto, são provados como o metal é provado na fervura, provado ou é fervido, né? Porque a palavra prova é isto. Então, a provação é a fervura, é o termo empregado para ferver um metal a 1000 graus Celsius. Então, Jó estava passando por uma prova de fogo. Entretanto, prestem muita atenção, nos céus a vitória de Jó já estava mais que garantida. Entretanto, Jó estava muito além de compreender o que estava acontecendo. Eu gostaria muito que pensassem nisso, porque quem compreende o que está ocorrendo agora, nesses dias que nós estamos vivendo? Quem pode compreender? Nós não sabemos dos intentos do Senhor, nós não sabemos como o inimigo tem agido e quais são as suas pretensões. Isto também não importa, porque nós sabemos que Deus está controlando todas as situações. Tudo isso estava muito além da sua frágil capacidade de compreensão, estava além da possibilidade de Jó exercer algum domínio sobre a sua própria vida, o que as pessoas normalmente tentam fazer. Jó não tinha condições de evitar as tragédias que foram anunciadas, e por fim a morte dos seus próprios filhos, e por fim a própria enfermidade que o acometeu. Muito bem, diante de todas essas colocações, vamos partir para algumas lições para a nossa vida. Peço perdão a vocês pela referência que não bateu aí. Um número só faz muita diferença, não é? Vamos lá. Lições para os nossos dias. Quem somos nós? Primeira pergunta. Ricos ou pobres? Não é o que está em questão. Nós podemos dizer que nós buscamos a Deus com a mesma intensidade de Jó? Uma pergunta que você deve fazer ao seu próprio coração. Sendo rico, sendo pobre, nós podemos dizer que estamos buscando a Deus na mesma intensidade, com a mesma integridade, com os mesmos anseios de Jó? É importante responder essa pergunta. Por quê? Porque esta nossa condição é que vai determinar o quanto nós estamos preparados para sofrer as mais drásticas perdas sem perder a fé, sem perder a nossa confiança em Deus.
nós estamos prontos para sofrer perdas? Nós já estamos sofrendo perdas neste momento. Nós estamos prontos para sofrer perdas drásticas, como Jó sofreu, sem vacilar na fé? Quais são as nossas respostas? Ou antes delas, quais são os tipos de perdas que nós podemos sofrer? Todo ser humano é factível de sofrer algumas perdas que podem ser trágicas e podem ser também dolorosas. Que tipo de perda você já sofreu durante a sua vida? De que modo você a sofreu? Isso é muito importante. Como você enfrentou isto? De um modo natural ou desesperadoramente, tragicamente? Como foi o seu comportamento? Jó está aí para nos ensinar como lidar com as nossas perdas, como lidar com as nossas tribulações, como lidar com as nossas tragédias. Jó está aí para nos ensinar. O que nós perdemos? O que você já perdeu? O que eu já perdi? Algum bem material? Algum volume financeiro? Alguma pessoa que nós amamos? Qual tem sido a perda que nós temos sofrido? Agora, depois de avaliar as nossas perdas, vamos imaginar que Jó estivesse na sala de estar da nossa casa, fazendo-nos uma visita. Depois de tudo isso que passou, e vamos conversar com Jó. O que Jó teria para nos ensinar, meus irmãos? De que tamanho nós ficaríamos na presença deste gigante na fé? Vejam, ele era como você e eu, em nada diferente. O que este homem fazia era nada mais que cultivar a sua comunhão com Deus. Sua fé, sua integridade era medida pelo seu relacionamento com o Senhor. Então vem a pergunta: o que Jó nos diria diante das nossas perdas, irmãos? Quem de nós perdeu todos os filhos de uma vez só? Quem de nós perdeu tudo e um após outro funcionário veio falar: isso aconteceu, perdeu aquilo outro. Quem de nós passou meses enfrentando enfermidades graves dos pés à ponta da cabeça, corpo inteiro, sem medicação, tratando de um modo inusitado, rolando sobre cinzas, coçando-se com cacos de telha? Vejam, está no texto, é o que a Bíblia nos diz. Quem já passou por algo parecido, meus irmãos? O que Jó teria para nos dizer? Como ele nos avaliaria? Vamos observar algumas das reações mais comuns, que é o nosso caso. É muito natural, meus irmãos, se abater quando um bem é extraído. E não precisa ser coisa muito cara, não. Às vezes, pelo envolvimento emocional e afetivo, uma pessoa não pode perder um celular. Não pode. Ela fica meio pirada, porque a vida dela está no celular. Uma pessoa não pode perder um automóvel. O ladrão levou, e agora? Fica apavorada. E aqueles que nem carro tem para perder? Perdeu a bicicleta? Não sei. Meus irmãos, as perdas mais caras para nós são aquelas perdas de pessoas que nós amamos, mas mesmo elas fazem parte do curso natural da vida. Mesmo aquelas perdas trágicas. Então eu ponho entre parênteses aqui que nós podemos nos abater por essas coisas, seja um carro roubado, um assalto sofrido, a morte de um ente querido e muitas outras coisas mais. Nós podemos ficar entristecidos, é do ser humano, Deus nos fez assim. Nós podemos chorar, é do ser humano, Deus nos fez assim. Mas nunca a nossa fé será abalada, nunca. Porque quem sustenta a nossa fé é Deus, o mesmo que sustentava a fé do seu servo Jó. Imagine, meus irmãos, se nós nos abatemos por algumas perdas, como nós reagiríamos se as nossas perdas fossem várias e consecutivas tragédias, como foi no caso de Jó? Como nós agiríamos? Você crê que se manteria firme na fé? Você crê que se manteria animado e disposto a servir a Deus? Certamente é uma hipótese, mas a postura que nós temos apresentado diante das nossas perdas já dizem algo sobre a nossa estrutura muitas vezes. As reações são diversas. Quando as pessoas sofrem perdas, muitas se desesperam, muitas
se tornam incrédulas, muitas se esfriam na fé, muitas se distanciam de Deus e da sua igreja, muitas são tomadas, se entregam à tristeza, ao desânimo, à depressão, acabam sendo uma influência pessimista para os outros que corajosamente querem continuar e tocar a vida. Algumas insistem em resolver tudo à sua própria maneira e, dentre outras coisas, acabam sofrendo ainda ininterruptas decepções. Meus irmãos, pode ser que muitos procurem manifestar o seu contentamento diante de uma situação assim e a aceitação de que Deus está no controle, mas de um modo meio forçado, não espontâneo, não tão calmo e tranquilo e nem tão nobre e exemplar. Meus irmãos, é algo que volta e meia nos perturba, nos incomoda e nós ficamos nos cobrando. Eu preciso ser como Jó. Eu preciso me comportar como Jó. Mas isto não surge naturalmente. Eu preciso buscar em Deus uma comunhão cada vez maior, porque a minha força vem do Senhor. Eu não encontrarei forças em mim mesmo para lidar com as minhas perdas, com os meus sofrimentos, com as minhas angústias, com as minhas inquietações e problemas. Não darei contas. A minha força vem do Senhor. É do Senhor que veio a força de Jó. E é isto que eu quero abordar no último ponto, aqui, nestas aplicações que nós precisamos fazer diretamente à nossa vida. Deus permanece no controle. Então, 4 coisas que eu estou querendo que nós reflitamos nesta noite. Primeiro, quem nós somos em termos de comunhão com Deus, vida cristã, quem nós somos? O que é que nós temos perdido ao longo da nossa vida, que nós valorizamos? Quais têm sido as nossas reações diante das nossas perdas? E será que nós lembramos que Deus permanece no controle? Que é o último ponto aqui. Muitos enfatizam que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Muita gente sabe isso de cor, sem considerar quem de fato detém o controle de tudo e de todos e que já subjugou tudo debaixo dos seus pés. Esse texto eu faço questão de ler, está em Efésios, no capítulo 1, do versículo 18 a 23, você não precisa abrir aí, eu vou abrir aqui para ler para vocês, tá? O texto diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com o que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Diz mais: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Neste tópico final, eu ainda quero dizer que muitos pensam que, como seus planos meticulosamente calculados, poderão ser bem-sucedidos, resolver os seus problemas, resolver enfrentar as previsões catastróficas que estão aí diante de nós, as calamidades, ignorando que tudo, por mais que eu planeje, está nas mãos daquele que submeteu tudo aos seus pés, que está acima de todas as coisas, que domina sobre tudo. Então os planos que eu faço, na linguagem de Salomão em Provérbios, dependem, em última análise, da vontade de Deus.
Se o Senhor não for comigo, por mais sábio, mais inteligente, mais matemático que eu seja, mais seguro que esteja da minha competência, da minha capacidade, eu não conseguirei resolver nada, se Deus não for comigo. A propósito, no final da vida de Jó, não foi resultado do seu trabalho adquirir tudo em dobro, não. Recuperar a sua saúde não foi resultado de um esforço dele próprio, não. Tudo que Jó experimentou depois de todo o sofrimento a que foi submetido foi resultado da misericordiosa obra de Deus na vida dele. Deus lhe deu em dobro tudo o que havia perdido. Ele estava sendo provado e foi aprovado. Deus lhe restabeleceu a saúde e lhe deu em dobro todas as coisas que ele havia perdido. Nós nunca devemos ignorar aquele que tem cuidado de nós. Nunca devemos confiar mais em nós mesmos, para não incorrer no que Jeremias afirma: maldito é o homem que confia no homem, que faz de si mesmo, da carne, o seu braço forte. Meus irmãos, se ao menos pudéssemos ter aqui uma ideia dos propósitos finais de Deus para a nossa vida no mundo, nós teríamos mais paz e descansaríamos mais no Senhor. Não é em vão que nos é dito que sem fé, lá em Hebreus 11:6, Efésios diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A vida que você e eu precisamos levar, meus irmãos, aqui, é uma vida de uma confiança irrestrita de que Deus cuidou, está cuidando e cuidará de todas as coisas. Não importa o que quer que seja, por mais complicadas que sejam, não justifica um cristão, um homem, uma mulher de Deus entrar em desespero e pavor, temer. O cristão, o filho de Deus, não teme absolutamente nada. Não é porque ele confia em si, não. É porque ele confia de fato e de verdade no Senhor. E ele viverá como Jó. O homem que pode passar por uma provação equiparada à fervura de um metal no fogo, ele vai permanecer de pé. Vai caminhar olhando para Jesus Cristo, que é o seu exemplo de perseverança, de obediência, de confiança e, sobretudo, de vitórias. Ele não desistirá, não se entregará ao pessimismo, ao desânimo, não será incrédulo, mas ele sempre se lembrará de quem cuida dele. Que o Senhor, meus irmãos, nos ajude a sair mais fortalecidos dessas experiências duras a que todos nós estamos sendo submetidos na ocasião. Que Deus dê sabedoria àqueles que detêm o poder nas mãos para resolver, para decidir, para tratar esses assuntos. Que Deus tenha misericórdia daqueles que pecam, que falham, sendo governantes, sejam a nível regional, sejam a nível de cidade, seja a nível estadual, seja a nível federal. Todos estão nas mãos do Senhor, e a nossa oração, que Deus lhes dê sabedoria, porque eles estão nas mãos de Deus. Deus está conduzindo todas as coisas e tem um propósito em tudo. Vamos permanecer firmes e que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. Nós vamos cantar mais um hino, mais um cântico, meus irmãos, que eu vou pedir a Márcia para me acompanhar aqui. Depois, como nós temos feito em todo domingo, nós entoaremos o tríplice, agora farei a oração final, entoaremos o tríplice amém. Só quero lembrar o seguinte, enquanto a Márcia se prepara, o nosso irmão presbítero Garmes me pediu que fosse até a casa dele para apanhar cada dia, para entregar aqueles irmãos aqui da igreja, a Vânia, a Fátima, quem mais, amor? Minha mãe, seu Eloy. Luzia, é difícil entregar para minha sogra, seu Eloy, né? Então, eu vou pegar no Congames e a partir da terça-feira vocês poderão buscar lá comigo, tá bom? Ok? Não se esqueçam, estarei na igreja, aqueles irmãos que tenho cada dia para apanhar poderão retirá-los comigo na igreja. Pode chegar um pouco mais para cá?
É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Meus amados, meus queridos irmãos, vamos orar neste momento. Depois, como eu disse, estarei impetrando a bênção e nós entoaremos o tríplice amém. Vamos orar? Senhor, nós estamos atravessando dias muito complicados, o Senhor sabe, nós não temos nenhuma expectativa, ficamos na verdade com expectativa, mas nós não temos perspectivas a respeito do que acontecerá. Nem as autoridades municipais, nem as autoridades estaduais, nem o governo federal, ninguém tem reunido respostas para o que o mundo atravessa, Senhor. Há muitas especulações, há muitas dúvidas, há muitas incertezas. E além de tudo isto, nós temos as nossas inquietações pessoais, nossos problemas particulares. Ó Deus, muito obrigado pelo livro de Jó. Quantas lições ricas ele tem para ensinar. Claro, Senhor, que eu não explorei, Deus, de longe aquilo que pode ser aprendido através do livro, Deus, mas pela tua ajuda e com a tua ajuda, pelo teu Espírito Santo, todos os irmãos e irmãs, todas as famílias que se encontram envolvidos, ó Deus, com o culto desta noite, hão de ser ajudados pela ação do teu Espírito no coração e na vida de cada um. Porque nós sofremos as nossas perdas. Nós temos alguns valores, nós temos pessoas que amamos na nossa vida. Mas, Senhor, nós não trouxemos nada para o mundo. E como o Jó disse também, não vamos levar nada dele. Paulo disse também isto. De uma outra forma, é claro, mas disseram a mesma coisa. E nós precisamos, ó Deus, também aprender esta rica lição, que quando o Senhor dá, o Senhor também tem todo o direito de tirar a seu modo e a seu tempo, com propósitos que nós podemos não entender. Mas lendo o livro de Jó, nós vemos como o Senhor agiu na vida deste homem. E se nós pudéssemos enxergar o que o Senhor pretende com a nossa vida, então quem sabe nós descansaríamos mais, ou quem sabe ficaríamos ainda mais aflitos, por saber ainda tudo que nós eventualmente teremos que passar. Mas o Senhor não nos permite ver estas coisas. O Senhor nos dá forças, o Senhor nos sustenta, e o Senhor nos ajuda a enfrentar, ó Deus, corajosamente todas as dificuldades que estão diante de nós.
Obrigado por isto, Senhor. Ajuda-nos a ter mais uma semana de vitórias. Lutas, é claro, virão. Nós não sabemos nada do que vem pela frente, mas sabemos que o Senhor é conosco, e isso nos basta. O Senhor nos sustenta, e isto é suficiente. Tem misericórdia de nós, e revista-nos do mesmo Espírito que revestiu a pessoa de Jó, para enfrentar todas as coisas corajosamente, de cabeça erguida, olhando para o Senhor que o sustentava em tudo, Pai. Ajuda as famílias da igreja, cada membro, cada diácono, cada presbítero. Ajuda a minha vida, Senhor, para que como igreja nós cumpramos o nosso papel no mundo, para a honra e glória do Teu nome. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Tenha misericórdia de nós e nos dê da sua paz, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos cantar o tríplice amém? Vamos lá? A capela mesmo? Vamos? Amém. 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 Olha, uma semana muito feliz, muito abençoada para todos vocês aí que entraram, viu? Não vou nominar, não, porque toda vez eu peco, eu esqueço de alguém. Mas eu quero lembrar o seguinte, gente: terça-feira, com a graça de Deus, nós estaremos de novo aqui para a nossa reunião de oração, viu? E eu sei que os irmãos têm nos acompanhado, porque estão interessados em buscar a Deus, em orar. Isso é muito bom, isso é necessário, isso é muito importante. Então, na terça à noite, se Deus quiser, nós temos um encontro marcado aqui. Convide seus contatos, compartilhe, meus irmãos, as transmissões que nós fazemos, façam salas de vídeo. Nós vamos multiplicar o que nós temos feito aqui no âmbito da nossa igreja. Uma semana feliz, uma semana abençoada para todos vocês. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.